Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Amado, eterno Deus, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel, justo. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o único Deus, Deus Criador do céu e da terra e tudo que nela há. Senhor, te agradecemos por mais essa oportunidade de te cultuar, te adorar, te louvar, Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor, pois tu mereces toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelas alimentações que nos dá, Senhor, por tantas bênçãos que nos dá, Senhor, que muitas vezes somos ingratos e não te agradecemos, não reconhecemos que Tu nos deu essas bênçãos, Senhor, muitas vezes, Pai. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá o fôlego de vida a cada dia, Pai. Te agradecemos, Pai amado, pelas pelos livramentos que nos deu, Senhor, que nos dá dia após dia, Pai. Pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, compreensão nesse devocional que vamos iniciar agora, Pai amado. E que possamos, Senhor, estar atentos em Tua palavra, Senhor. Afaste de nós toda distração, Pai amado, que venha nos tirar o foco, que é a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos pro devocional de Spurgeon, gente. O devocional de hoje é referente a Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Nós vamos ler do 1 ao 10, tá? Gálatas capítulo 2, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e os outros apóstolos. Uma introdução dessa parte no capítulo 2 diz assim: Paulo continua defendendo o direito de ser considerado
um verdadeiro apóstolo, chamado por Jesus Cristo. Fala sobre o encontro que teve com os apóstolos em Jerusalém, especialmente com Tiago, Pedro e João. Estes o receberam como apóstolo, em pé de igualdade com eles. E o versículo 1 inicia assim: 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus. Assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles. Entre os não-judeus e eles. Entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Vamos para algumas referências e comentários do versículo 1 ao 10 de Gálatas, capítulo 2.
Gálatas, capítulo 2, versículo 1. 14 anos depois. Não fica claro se devemos contar a partir da estrada de Paulo na Síria ou Clícia. Referência a Gálatas capítulo 1, versículo 21. Ou a partir da conversão dele. Referência a Gálatas capítulo 1, versículos 15 a 16. Voltei para Jerusalém. Não se sabe ao certo se essa visita é aquela relatada em Atos, capítulo 11, versículos 29 a 30, ou se é aquela narrada em Atos, capítulo 15, versículos 1 a 4. É mais provável que seja a última. Barnabé. Referências: Atos capítulo 4, versículo 36 a 37, Atos capítulo 9, versículos 26 a 27, Atos capítulo 11, versículos 22 a 30. Foi companheiro de trabalho de Paulo na igreja de Antioquia. Referência: Atos capítulo 11, versículos 22 a 30. Durante a primeira viagem missionária. Referência: Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 14, versículo 28. E na reunião em Jerusalém. Referência: Atos capítulo 15, versículos 1 a 35. Tito, outro companheiro de trabalho de Paulo. Referência: 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 2 de Gálatas. Os líderes da igreja. Alguns dos apóstolos. Referência: capítulo 6, versículo 9. Um trabalho perdido. Paulo queria evitar que os apóstolos que estavam em Jerusalém cortassem relacionamento com ele e com as igrejas dos não-judeus. Referência: versículo 9 do capítulo 2 de Gálatas. Capítulo 2, versículo 3. Tito não foi obrigado a circuncidar-se, isto é, para ser aceito como cristão. Isto é, para ser aceito como cristão. Os apóstolos em Jerusalém ficaram do lado de Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Queriam circuncidá-lo. Referência: Atos capítulo 15, versículos 1 e 24. Unidos com Cristo Jesus. Referência: capítulo 2 de Gálatas, versículo 3. Nos tornar escravos da lei de Moisés, levando os cristãos a perder a liberdade que têm em Cristo. Capítulo 2, versículo 5 de Gálatas. Vocês, não somente os cristãos da Galácia, mas também todos os outros cristãos não judeus. Capítulo 2, versículo 6. Líderes. Referência ao versículo 2 do capítulo 2. Deus não julga pela aparência. Referências: Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. 1 Samuel
capítulo 16, versículo 7, e Lucas, capítulo 20, versículo 21. Não me deram nenhuma ideia nova, ou não exigiram de mim nada de novo. Capítulo 2, versículo 7 de Gálatas. Um só é o mesmo Evangelho, um só e o mesmo Evangelho é anunciado aos judeus e aos não-judeus. Deus escolheu Paulo para anunciar o Evangelho aos não-judeus. Referências: Atos capítulo 9, versículo 15, Atos capítulo 22, versículo 21, Romanos capítulo 1, versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 16, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Tiago, referência, Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pedro, referência, Gálatas capítulo 1, versículo 18. João, o apóstolo, filho de Zebedeu, referência, Marcos capítulo 1, versículo 19 a 20. Os líderes. Ao pé da letra, o texto diz: colunas, figura para os líderes. A igreja é vista como um edifício. Referência, versículo 2, do capítulo 2. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Efésios, capítulo 2, versículos 20 a 22. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 5. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. A casa onde Deus mora. E por fim, lembrássemos dos pobres das igrejas deles. Fariam isso recolhendo ofertas para ajudar os cristãos necessitados da Judéia. Referências: Atos, capítulo 11, versículos 29 a 30. Romanos, capítulo 15, versículos 25 e 26. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 16, versículos 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 1 a 15. E é isso, gente. As referências e comentários de Gálatas, capítulo 2, versículos 1 a 10. E o versículo em destaque aqui no devocional de Spurgeon é o 10, que diz assim: o versículo 10, que diz assim: eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre esse versículo. Por que Deus permite que tantos dos seus filhos sejam pobres? Ele poderia fazer
que todos fossem ricos, se quisesse. Ele poderia deixar sacos de ouro em suas portas. Poderia enviar a eles uma grande receita anual, ou poderia espalhar em volta de suas casas provisões em abundância. Como um dia ele fez aparecer cordonizes aos montes, ao redor do acampamento de Israel, e fez chover pão do céu para alimentá-los. Não há necessidade de serem pobres, a menos que ele veja isso como o melhor. São dele todos os animais do bosque, e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Ele poderia supri-los, ele poderia fazê-los os mais ricos, os maiores e os mais poderosos, colocando seu poder e riquezas aos pés de seus filhos, pois os corações de todos os homens estão sob seu controle. Mas ele não faz isso. Ele permite que passem necessidades, permite que sofram penúrias e obscuridade. Por quê? Há muitas razões. Uma delas é dar aos que são favorecidos uma oportunidade de demonstrar amor por Jesus, demonstrando nosso amor a Cristo quando cantamos sobre Ele e quando oramos a Ele. Mas se não houvesse filhos da necessidade no mundo, perderíamos o doce privilégio de evidenciar nosso amor ministrando doações aos seus irmãos mais pobres. Ele ordenou que provássemos o nosso amor não apenas em palavras, mas também em obras e em verdade. Se realmente amamos a Cristo, cuidaremos daqueles que são amados por Ele, aqueles que lhe são queridos. Aqueles que lhe são queridos serão queridos por nós. Vamos então olhar para isso, não como uma obrigação, mas como um privilégio de socorrer aos pobres do rebanho do Senhor, lembrando das palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Certamente isso é bom o bastante. E esse é um motivo suficientemente forte para nos levar a ajudar os outros com mãos dispostas e coração amoroso. Lembrando que tudo o que fazemos para seu povo é graciosamente aceito por Cristo, como se feito para Ele próprio. Amém. Vamos para a leitura em Salmos, gente. Leitura de Salmo de número 100. E um hino de louvor. E uma introdução desse salmo diz assim: Salmo para o culto. Referência Salmo 3, versículo 7. Introdução do Salmo 3, versículo 7. Lembrando que Israel é o povo escolhido por Deus.
amado e abençoado por Ele. Os versículos de 1 a 3 seriam cantados pelas pessoas ao entrarem pelos portões da área do templo. E os versículos de 4 a 5 seriam a resposta do coro de levitas. E os salmos iniciam assim: Salmos de louvor. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 100. Salmo 100, título hebraico, referência: Introdução do Salmo 3, versículo 2. Salmo 100, versículo 3. O Senhor é Deus. Ponto fundamental da fé israelita. Referência: Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. O Senhor, em hebraico, é Javé. É o Deus que fez uma aliança com Israel. Ele existe por si mesmo e não tem princípio nem fim. Referências: Êxodo capítulo 3, versículo 14 e Êxodo capítulo 6, versículo 3 e Êxodo capítulo 34, versículo 5. Ele nos fez. Israel começou a existir como povo de Deus por ocasião da saída do Egito e no Monte Sinai, onde Israel prometeu ser o povo de Deus e Deus prometeu ser o Deus deles. Referências: Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 11 e Salmos 95, versículo 6. O seu rebanho. Referência: Salmo 74, versículo 1. Salmo de número 5, Salmo de número 100, versículo 5. O Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Uma afirmativa repetida várias vezes nas Escrituras. Referências: Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 11. Salmos 106, versículo 1. Salmo de número 107, versículo 1. Salmo de número 118, versículo 1. Salmo de número 136, versículo 1. E Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Amor. Referência: Salmo de número 5, versículo 7.
E é isso, gente. As referências e comentários dos Salmos 100. Que Deus os abençoe.